Hoje, domingo de Páscoa, então vamos falar do que Jesus fez, né? Por quê? Porque na Páscoa se comemora o dia da vitória, mas antes da vitória, Jesus teve que fazer algo por nós. E ele fez algo, e o dia da ressurreição é o dia que nós podemos brindar a vitória. Mas a obra de Jesus, querido, na sua ressurreição, ela apenas começou para nós. Ela terminou a obra de Deus para nós e começou agora a obra de Deus para nós. O Senhor Deus fez a parte dele. Agora o Senhor Deus nos instituiu como corpo de Jesus Cristo aqui na terra para continuar a obra dele. Jesus ainda continua salvando, libertando e curando e chamando pessoas ao arrependimento, a voltar para ele. Só que agora ele faz isso através da minha vida, da sua vida. Você entrega a tua vida para Jesus e tem um porquê disso. É porque Jesus quer te fazer filho dele e agora um representante legal dele. O que Jesus faz na tua vida, mais do que te salvar, te abençoar, o que ele faz na tua vida é para que você seja testemunha. Você pode nunca ser um bom pregador, né? Eu talvez nunca vou conseguir ser um bom pregador, mas eu posso ser uma ótima testemunha, ensinar aquilo que eu aprendi e que Deus tem feito na minha vida. E você pode fazer a mesma coisa, você pode testemunhar do que Jesus fez na tua vida. Cada pessoa, querida, ela tem uma história, e cada história mudada, ela serve de exemplo para outros, né? Nós podemos ver, né, que tem uns irmãos que estão passando com uma depressão bem braba. Nós podemos chamar inúmeros testemunhos aqui da igreja e eles contar o que Deus fez na vida deles. E sempre tem uma pessoa, querido, que passou por uma dificuldade bem pior do que a nossa, para poder contar a história dele e mostrar que há esperança para nós. Mas uma coisa, querido, que nós devemos estar ciente é que o maior problema do homem não é essa vida mais. Esse tempo que nós passamos aqui, existe um propósito muito grande, muito tremendo. Mas o maior problema do homem, querido, é que o homem, a natureza humana, ela decaiu, ela pecou. E não há esperança para ninguém. Não há esperança, querido, para ninguém nesse mundo. E nós estamos vivendo iludido. A Bíblia fala assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esse dia, querido, é um dia mais importante do que Natal, mais importante do que Ano Novo, mais importante do que todas as comemorações. Por quê? Porque esse dia foi um feriado ao qual se comemora algo, querido, que transcende toda a nossa história aqui nessa terra humana. É a única coisa, querido, que nos dá esperança. Então eu vou te dizer uma coisa para você: o teu dia de morrer vai chegar, ou o Senhor Jesus vai vir arrebatar a igreja, e todo instante você deve estar esperando a volta de Jesus, porque para aquele que já foi, Jesus já voltou. Nós estamos vivos esperando a volta de Jesus, mas se você, querido, de repente morrer, o teu dia chegou, para você acabou a espera, né? Você vai ser ressuscitado no dia do Senhor, mas acabou. E eu quero te dizer, querido, que a morte não tem jeito, ela não tem esperança para quem busca esperança aqui na terra. E um dia você vai encarar a morte. Um dia, querido, nós vamos encarar. Nós temos 3 inimigos mortais. O primeiro inimigo nosso, querido, chama-se idade. A idade vai te pegar. O segundo inimigo nosso, querido, ele chama enfermidade. Ele pode não deixar a idade te pegar,
A enfermidade pode pegar a qualquer momento, né? E o nosso inimigo, querido, mortal, né, que é o fatal mesmo, é a morte, o inferno. Então todos nós estamos destinados a sofrer o juízo de Deus. Todo aquele, querido, que não tem uma esperança na eternidade, ele não tem a luz que discerne o organizar suas prioridades nessa vida. Vou dizer uma coisa para você: na hora que você estiver encarando a morte, na hora que chegar a ânsia da tua morte, e você, querido, vai ver uma coisa que é muito interessante diante da circunstância que te faz sofrer hoje. Você vai descobrir, querido, que tudo aquilo que você dá importância, tudo aquilo que você se dedicou, até mesmo as razões ao qual você está vindo na igreja buscar, na ânsia da morte, que você vai ver que aquilo não tem valor nenhum. Nenhum valor, querido, vai ter nenhuma importância, nenhum significado. Acho que a palavra melhor é essa. Não vai significar nada. O carro que você anda, ou se você anda de bicicleta, ou se você anda a pé, ou se você anda de moto, ou se você anda num carro, numa Ferrari, não vai, querido, ter significância para você nenhuma, se você mora numa favela, ou se você mora numa mansão, ou se você mora até na rua. Na ânsia da morte, querido, isso não tem importância, isso não vai valer nada, isso você vai ser uma coisa banal, não vai importar nada. Na hora da morte também, que não vai importar se você tem dívida ou tem muito dinheiro no banco, nada disso vai ter significado na hora que você estiver na ânsia da morte. Na hora que você vê, querido, que a morte chegou ao teu dia, tua hora, o momento de você partir dessa vida. E esse dia vai chegar, mais cedo ou mais tarde, você vai encarar esse momento. Na hora, querido, que você chegar à ânsia da morte, o que é que vai valer a pena? Vai valer a pena, querido, se você lembrar, né, que toda a tua vida você se dedicou a Deus, o Senhor. Vai valer a pena, querido, se você souber que você vai mesmo para o céu. Mas se você, querido, não tiver certeza que você vai para o céu, a única coisa que vale a pena na hora da ânsia da morte, o que é? É você falar assim: será que eu estou bem com Deus? Será que eu não estou bem com Deus? Tudo aquilo que tem significado na hora da ânsia da morte, na hora de você estar encarando ali aquela realidade, é o que deve ser o foco da tua vida hoje. É o que deve estar no teu coração, querido. É isso que deve te dar a luz para que você possa ter uma vida que vale a pena. Eu tenho que estudar a palavra de Deus, querido, e saber, querido, que o único propósito que Deus já sabe, que a hora da tua morte, o que é que vai ter relevância, o que é que vai ser preciso. Deus sabe disso. Então, na hora que você examina a Escritura Sagrada, querido, toda a Escritura Sagrada, e nos ensina a nós vivermos uma vida legal aqui na terra, mas o foco dela, querido, é os porquê que ela manda. Talvez você vai entender até porquê que o Senhor manda fazer certas coisas que você não entende. É a hora que você vai entender, querido, a verdadeira valor dessa vida, é o porquê, depois que você partir daqui, o que é que vale a pena ou não. Então o Senhor vai nos ensinar a ganhar dinheiro, vai nos ensinar a prosperar, mas a luz da prosperidade vai te dar o entendimento certo, se você tiver sabendo que você não pode negociar o momento da sua partida, o que verdadeiramente tem valor. Isso que o Senhor quer que você aprenda. O que o Senhor mais quer que você aprenda, querido, é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito dele é a vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor quer que você, querido, ande de Ferrari, mas Ele quer que você entenda que isso não tem valor nenhum quando
você for encarar o dia do juízo. Isso não vai ter valor. Agora, se tudo for para a glória dele, isso tem muito valor. Tem uma canção que ela diz assim, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Quando a morte ao teu lado chegar, meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Entende, querido? Tudo que você for fazer, pense nisso. Quando a morte ao teu lado chegar, o que eu vou fazer com isso? E assim, querido, quando a prosperidade de Deus vier, você vai saber, querido, colocá-la no lugar certo. Quando os seus problemas vierem também, querido, você vai saber usar eles para o motivo certo. Se você quer a vida eterna, você vai trabalhar de uma maneira correta. Você vai se relacionar com as pessoas de uma maneira correta. Isaías 53, tudo que Jesus veio fazer é nos preparar para que nós possamos ter a vida eterna. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado, desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Aí para um pouquinho aí. Olha bem, querido. O que Jesus veio fazer? A Bíblia diz, né, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, diga comigo, único. Filho unigênito quer dizer único. Não tem outro. Então nós temos que entender o Evangelho, como que funciona. Diga comigo, não tem outro. Sabe, amado, se você não for filho de Deus, você não vai ser Deusinho. Só Deus tem todo o poder, toda a glória e tem a vida eterna. Só Ele é a fonte de vida. E se você não for filho de Deus, você é criatura. E nós, como criatura, nós estamos condenados. O salário do pecado é a morte. E todos pecaram. Aí o que Deus fez? Ele tinha um único filho, que não era criatura, não era homem, não era criado. Ele era o Criador. A Bíblia diz, no princípio ele era a palavra e a palavra era Deus e tudo foi feito por meio dele, para ele são todas as coisas, Jesus. E o Jesus, querido, olha bem, ele teve que se despir do seu manto de glória, descer da sua realeza, de toda a sua glória, né, como filho unigênito do Pai, e nascer, querido, aqui como um ser humano normal, carne e osso. Quer dizer, Deus virou homem. Deus se transformou em homem. Uma historinha bem simples para você entender como funciona isso. Havia
um formigueiro no quintal. E naquela casa havia um menino que todo dia brincava com o formigueiro. E ele amava aquele formigueiro e todo dia ele brincava com as formigas. E ele amava muito aquelas criaturas. E ele ficava estudando, admirando as formigas. Mas um belo dia, o menino escutou o pai dele falando assim: não tem jeito, essas formigas estão acabando com o nosso quintal. Eu já comprei um fumicida e amanhã eu mato todas aquelas formigas. Eu vou fulminar elas, vou acabar com todo o formigueiro. E assim, querido, olha bem, o ser humano se desviou, por natureza ele virou pecador. O homem nasceu, querido, para ter só relacionamento com Deus, mas ele começou a conhecer o bem e o mal, começou a ter relacionamento com Satanás, transferiu o que Deus deu para Satanás. E por causa disso, havia uma condenação, que Deus iria fulminar toda a sua criação, por causa do pecado. Diga comigo, por causa do pecado. E aí, querido, aquele menino, né, ele foi lá no formigueiro e falou assim: ei, formigas, vai embora, vocês vão morrer tudo. O juízo vai chegar aqui, ó, vocês vão ser tudo fulminado. Ei, formigas, né? Arrependam-se, o juízo vai vir sobre vocês. E a formiga não estava nem aí com o menino. Aquele menino não conseguia, querido, comunicar para as formigas. E a Bíblia diz, né, querido, que antigamente Deus falou de muitas maneiras por nós, por meio dos profetas, usando manifestações de anjos. Mas nos últimos dias Ele não falou através de seu Filho. Aí, querido, qual que é a maneira daquele menino salvar o formigueiro? Ele teve que se fazer uma formiga. Ele teve que ir lá, querido, entrar no meio do formigueiro e fazer um evangelismo. Mas muitas formigas creram naquele menino que virou formiga. Mas muitos não creram. Né? Eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Afinal, a história da formiga aqui não teve o mesmo final feliz. Mas a nossa tem. A nossa tem um final feliz, querido. Porque o Deus que não era homem, querido, Ele se fez homem. Ele se fez carne. A Bíblia diz em João 1, versículo 14: o verbo se fez carne. A palavra carne no original é psique. Psique é derivado da palavra psicologia, tratamento de alma. Então a Bíblia fala assim, e o verbo, se a tradução for assim, e a palavra ou o verbo se fez um ser humano e habitou entre nós. E nós o vimos, cheio de glória e de honra. Então Jesus se fez um de nós. Agora olha bem, Deus já tinha instituído que o salário do pecado era a morte e não havia salvação para o homem. Mas desde o princípio, Deus falou assim, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E Deus foi dando essa promessa, e enquanto a promessa não se concretizava, arrumou-se rituais religiosos. Diga comigo, ritual religioso, fala aí. Deus arrumou um ritual religioso, querido, ao qual os homens sacrificavam um animal inocente. E quando Deus deu as leis para Moisés, a lei, querida, ela era assim, as pessoas tinham que se lavar com água, se vestir apropriado. Preste bem atenção, vestimenta de sacerdote significava, querido, como deve ser a nossa vida, nosso comportamento. Entende? O que eles carregavam no peito, né, aquele peitoral, significava que eles tinham que servir a nação, servir o povo, né? Para quê? Para salvação.
E lavar a mão, querido, na bacia significava estar sempre verificando seus erros, seus pecados, e pedindo perdão para Deus, e lendo a palavra, e mudando a sua vida. Significa arrependimento, tudo isso. Eles tinham que andar com aquela roupa bonita, por quê? Porque as nossas atitudes têm que ser bonita, tem que ser bem vista. Eles tinham que andar descalço, com uma roupa mais chique e valorosa do mundo, mas tinham que andar descalço, porque eles tinham que ser humildes. Humildade significa dependência total de Deus. Não ande pelo seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio entendimento. Devemos todos os dias, querido, estar assim: eu só sei que nada sei e vou buscar de Deus a resposta para o meu dia. Não podemos achar, querido, que o nosso banco de dados, nosso intelecto pode dirigir nossa vida. Eles podem nos servir. Diga comigo, pode nos servir. Ter, querido, um sistema bom para você trabalhar é muito bom, mas esse sistema não pode dirigir tua vida. Quem tem que dirigir tua vida é Deus, é o seu Pai. E aí, querido, esse ritual era assim: toda família tinha que trazer um cordeiro, um animal. Se a pessoa fosse pobre, tinha que arrumar uma pomba, alguma coisa, mas tinha que trazer um animal. E na hora, querido, que o sacerdote ia sacrificar o animal, o dono do animal tinha que pôr a mão na cabeça do animal. Só que havia muitas regras, muito tipo de regra. E cada regra daquela religiosa, querido, significava como é que tinha que ser a vida de um cristão e como é que Jesus ia ter que se oferecer. E aí, querido, antes de sacrificar o animal que era escolhido, querido, do rebanho, tinha que ser o melhor. Diga comigo, o melhor. Ele tinha que ter, querido, no máximo 3 anos. Tinha que ser um animal perfeito. Geralmente se levava esse animal para dentro de casa e ficava preso, querido, durante 3 dias, examinado certinho e tal, e preparado para o sacrifício. Não podia ter defeito. E levava esse animal, o dono do animal colocava a cabeça, daí tirava o sangue. Aquele sangue misturava com água, que a água simboliza a palavra, e pegava aquele sangue, querido, e aspergia. Depois se assavam aquele animal, uma parte era oferecida a Deus, outra ao dono, ao povo, ao sacerdote, conforme a lei mandava. E isso significava que tinha que haver um substituto. Um substituto, querido, que tinha que morrer no lugar daquele pecador. Então, mesmo que as pessoas obedecessem a Deus, mesmo que elas fossem boazinhas, mesmo que ela fosse religiosa, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não tem como, querido, pagar por uma vida, mas podia substituir através daqueles animais. Jesus, ele teve que vir, nascer e viver 30 anos com uma vida perfeita. Depois 3 anos servindo a Deus de uma maneira perfeita. E Jesus, querido, ele não pagou só o preço esses 3 dias. Jesus, ele ficou 30 anos sem poder desobedecer o pai e a mãe, sem poder desonrar a autoridade, sem poder pecar contra Deus. Ele teve que viver 30 anos, querido, cumprindo todas as leis do seu estado, religiosas, e a educação da tua casa. Ele não podia pecar, porque ele não podia ter defeito, porque ele ia ser o sacrifício, que ia me substituir, para que eu não fosse sentenciado à morte. E isso já estava determinado antes da fundação do mundo, que seria assim. O Criador, ele deu para o homem, sabendo que o homem podia fazer caca, e se o homem fizesse a caca, ele falou, mas eu vou lá e vou resgatar eles. Então o Criador, ele teve que vir aqui cumprir esse propósito. Aí nós vamos ver na história
que Jesus estava cumprindo essa profecia que foi escrita 700 anos antes dele nascer, né? Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Qual que é o pecado do homem, querido? Eu sempre no evangelismo eu falo isso. Diga comigo, o meu pecado é seguir o meu caminho. Nós temos dificuldade, querido, de aceitar tudo em que nós recebemos de direção de um pastor, de um pai, de um patrão. E esse é o maior pecado do mundo. Por quê? Porque você começa a seguir o seu próprio caminho. E a semente, o princípio, a natureza da rebeldia é você não concordar com alguém que está sobre você e você fazer o que você acha e não concordar com aquela pessoa que Deus colocou como líder na tua vida. E aí olha bem para você ver, né? A Bíblia fala assim, todos nós era como ovelhas sem pastor, cada um seguia o seu próprio caminho. Quando é que você se desvia de Deus? É quando você começa a andar pelo seu entendimento. Provérbios diz assim, não se apoie no seu próprio entendimento. Entende? Não anda pelos que você interpreta. Você tem que andar, querido, sobre comando de propósito de Deus. Não precisa concordar. Você pode orar, mas você precisa saber que você não pode fazer as coisas conforme o seu entendimento, porque essa é a natureza da rebeldia da humanidade. E tem gente, querido, que ele estuda para ficar independente, para discordar do seu pastor, para discordar do seu patrão, para discordar, em vez dele estudar para somar. Eu vou somar, eu vou ajudar o meu pastor a fazer melhor, eu vou ajudar o meu patrão a fazer melhor, eu vou ajudar os meus líderes a fazer melhor, eu quero ser usado por eles. Não, ele quer seguir o seu próprio caminho. E isso, querido, leva a nos afastar do Espírito Santo, da unção, do poder, e com isso nós nos afastamos também das bênçãos de Deus. E com isso vem o que você tem visto aí, um monte de crente, por causa do coronavírus, apavorados, com medo da doença, medo para quê? Se morrer é lucro. Se viver é Cristo e morrer é lucro. Outra coisa, né? Jesus já carregou os nossos pecados. Nós não precisamos sofrer a sentença, a não ser que o nosso Deus quiser. E se Ele quiser, querido, não adianta você correr. Ele te leva a hora que Ele quer. E se Ele não quiser te levar, querido, e você estiver na graça, a praga nenhuma chegará à tua tenda. O medo é pecado. Não é pecado ele em si, mas ele mostra que você está vivendo em pecado. A tua natureza é pecaminosa, você não tem confiança, você não tem esperança na altura que Deus quer que você esteja. Precisa buscar mais confiança. Nós não estamos falando de relaxo, nós estamos falando de medo. Quem tem medo, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora alguns medos. É isso que a Bíblia diz? Perfeito amor lança fora alguns medos. Não, querido, ele lança fora todo medo. O perfeito amor. O que é amor? Amor é a palavra, amor é Jesus, amor é Deus, querido. Amor é a obra de Deus na nossa vida. O perfeito amor lança fora todo medo. Para que medo de morrer? Sendo que Jesus morreu para que você tenha esperança. Vamos lá. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo. Humildemente, e não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto.
como uma ovelha quando é cortada a sua lã. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa. Verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, foi tratado como se fosse um criminoso, ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Para ti, Jesus! Aleluia! Oh, glória! Fala assim comigo: eu vou morrer. Fala, eu vou morrer. Vou morrer para o mundo, fala aí. Mas vou viver para Deus. Então, querido, nós devemos estar levando em relevância aquilo que é importante. O mais importante, querido, é que a salvação, ela vem por meio da graça, pela fé em Jesus. Ela vem, querido, como um presente de Deus, mas não foi barata. Nós somos comprados pelo sangue precioso de Jesus. E você sabe, querido, quando o sacrifício era feito, se você olhar no Velho Testamento, o Senhor Deus respondia com fogo e com glória. A glória de Deus descia sobre o lugar onde estava sendo feito o sacrifício. E você sabe, querido, que quando Jesus ele morreu, a Bíblia fala, querido, que abriu-se o véu de alto a baixo. Não foi de baixo a alto, foi de alto a baixo. Por quê? Porque aquele véu do templo, ele significava a separação que havia entre Deus e o homem. Agora a Bíblia fala assim: tende ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Quando você começa a buscar Jesus, amar Jesus, dedicar a tua vida a Jesus, querido, significa que você pode entrar no Santo dos Santos e conversar com o teu Criador a hora que você quiser. O caminho está aberto. Entregar a vida para Jesus, amar Jesus, querido, é ter contato direto com o Santo dos Santos. É ser filho de Deus. Amém? Amado, preste bem atenção. Jesus, ele está para voltar. Mas ele não vai vir na terra nessa segunda volta. Ele vai vir 3 vezes. A primeira vez ele veio como cordeiro, a segunda ele vai voltar nos ares, e a terceira ele vai vir com justiça e com juízo, como Rei da glória, como Rei dos reis. A terceira vez que Jesus voltar, querido, ele vai descer na terra e sentar lá num trono em Jerusalém.
todos os que foram arrebatados depois das bodas do Cordeiro vão descer com ele, cada um já julgado, para poder receber aquilo que Deus tem para você como tarefa. E nós vamos reinar com Jesus durante 1000 anos nessa terra, com os anjos já nos servindo. Nós vamos ser reis e sacerdotes nessa terra. O diabo ficará preso durante 1000 anos. E as pessoas que morreram sem salvação vão estar ainda esperando a última ressurreição, que é a ressurreição de todos os mortos. A Bíblia diz, querido, que quem for arrebatado, quem for ressuscitado com Cristo Jesus, não entra mais em condenação, mas será julgado para receber segundo aquilo que ele fez por meio do corpo. Não será mais julgado com possibilidade de ir para o inferno, mas para ver se você realmente fez alguma coisa que você merece ter honras, glórias no mundo vindouro. Nós não sabemos como é isso, porque isso deve ser muito melhor do que dinheiro, do que ouro, do que prata, mas nós sabemos que é algo muito íntimo e muito bom e muito tremendo, e que nós vamos nos arrepender muito de não ter feito o melhor para Deus. E esse, querido, é o dia hoje em que nós comemoramos. A Bíblia é o nosso livro de apoio, e na Bíblia, querido, está escrito que mais de 500 pessoas viu Jesus de uma só vez. Diga comigo, mais de 500? De uma só vez. Não está falando durante os 40 dias que Jesus viveu na terra, depois de ressuscitado, não. Durante 40 dias Jesus ficou ministrando para eles, ensinando sobre o reino, acabando de preparar os apóstolos para começar a igreja. Você tem que ser igreja, tem que frequentar uma igreja. Preparando os apóstolos para começar a fundar igrejas. Jesus ficou 40 dias ensinando. Nesses 40 dias, querido, Jesus sentava, tem comida aí? Serve aqui. E ele comia com os caras, abraçava, palpava, mas de repente também ele picava a mula sumindo, entrava e saía sem abrir porta, e no mesmo tempo ele tinha o corpo físico, comia, bebia. Fala para o teu irmão, nós vamos comer, nós vamos beber, fala, nós vamos poder abraçar, nós vamos poder adorar, fala aí, dançar junto, fala aí. Nós vamos poder, querido, festar, lá vai ser uma glória. E pensa bem, olha bem, Jesus comia, bebia, conversava, se alegrava, tocava as pessoas com o corpo ressurreto. Aí, amado, para você entender, em Atos dos Apóstolos, abre para mim lá, Atos capítulo 1:9. Depois de ter dito isto, Jesus foi levado para o céu diante deles. Imagina, querido, olha bem, uma multidão, né? Conversando com Jesus, Jesus explicando para eles que é para ficar em Jerusalém, e de repente Jesus começa a flutuar, né? Ó, diante deles, e então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam ver mais. Aí, querido, quando Jesus subiu aos céus, nesse momento que ele subiu ao céu, ele foi para lá para quê? Porque senão nós não poderíamos ser Cristo aqui na terra. Ele foi lá para que o Espírito Santo pudesse vir sobre nós. Vamos lá, certo? Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto dele. Diga comigo, de repente apareceu, fala aí. Então, de repente apareceu 2 homens vestidos de branco, né? E eles disseram, homens da Galileia. Sabe o que quer dizer homens da Galileia, querido? Homens caipira. Talvez você pense assim, eu tenho que estudar, né? Não, ele está falando homens da Galileia. Por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês,
e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Então os apóstolos desceram do monte das oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Sabe, amado, uma das coisas que mais Deus quer é que você se encha de esperança na vida eterna, de dia e de noite. Coloque sua vida, querido, centralizando tudo, querido, dando direção nas suas decisões, nas suas prioridades, nas suas lutas, nos seus benefícios. Prioriza o dia da vinda de Jesus ou o dia que você vai morrer, tá? Você vai partir dessa para melhor. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar, Deus, por essa noite. Tu és a nossa salvação, Pai. Eu quero, Jesus, que as pessoas, Senhor, se voltem a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém.